Salve, salve, meu aluno da Polícia Militar do Estado do Piauí, futuro policial militar do Estado do Piauí. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês. Não sei que hora que você vai estar assistindo essa aulinha. Estamos aqui juntos para iniciarmos aqui a resolução de questões dentro da parte de legislação especial. Então, a partir de agora, nós vamos fazer questões sobre a Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, o decreto que trata sobre tortura, vamos falar sobre a Lei de Acesso à Informação, muita coisa bacana. Ah, esqueci, pacote anticrime, muita coisa bacana que vai te conduzir à aprovação, tá? Eu sou o professor Luciano, seu professor de legislação e ciências jurídicas, tá? E nós vamos agora bater um papo, conversar, ver como é que está essa sua preparação. Eu acredito que aqui não estou preparado, você está preparadíssimo para essa prova, tá bom? Não tenho dúvida. Agora aqui a gente vai só rever, a gente vai passear por dispositivos das leis que poderão estar presentes na prova de vocês, tá bom? E aprender aquele algo a mais que muitas vezes não ficou 100% na preparação. Então é sempre bom você estar fazendo questões, estar fazendo revisões, e aqui o Estou Preparado traz isso para vocês de maneira gratuita. Isso é um bônus, isso é um presente aí do professor Isaqueu Silva para todos os nossos alunos do Estou Preparado. Esse curso muito top, esse curso maravilhoso que com certeza vai te conduzir à aprovação, beleza? Sem mais delongas, vamos lá, vamos aqui iniciar o nosso trabalho, pessoal. Vamos bater um papo aqui sobre o pacote anticrime. Eu começo aqui resolvendo questões sobre o pacote anticrime. Mas, para iniciarmos o estudo do pacote anticrime, tá bom? Primeiro a gente tem que entender que a lei, né, o pacote anticrime, ele vai vir no ano de 2019 com uma política, com uma finalidade. A finalidade vai ser dar mais rigidez para as condutas criminosas, tá bom? Buscar que a justiça atue de maneira mais direta e incisiva nos problemas relacionados à criminalidade. Então ela vai vir no momento de clamor público, pelo fim, né, ou pelo menos diminuição da impunidade que nós estávamos diante, né, até então na história política do Brasil. Então, vem a lei pacote anticrime, né, intitulada a pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019, tá? Ela que vai ser encabeçada lá pelo ministro, né, Sérgio Moro, ministro da Justiça Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, ex-juiz, tá, Sérgio Moro, e que vai trazer muitas modificações na persecutio criminis, tá? O que é persecutio criminis, professor? É a perseguição do crime, galera. É a perseguição do crime que acontece basicamente em duas fases. Você, no primeiro momento, antes de ler os dispositivos, que vai alterar vários outros dispositivos, tanto de lei penal como de lei processual e legislação penal extravagante, você tem que ter essa base, essa noção introdutória do que é essa persecutio criminis, para que a partir daí você comece de verdade a entender os dispositivos da lei, né, 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, tá? E os seus desdobramentos, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos lá, entenda que a perseguição do crime, quando ocorre a infração penal, ela acontece em duas fases. Uma primeira fase em que é instaurado através de um ato administrativo, um procedimento administrativo em que se busca prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, leia-se o inquérito policial, e uma segunda fase judicial, um processo judicial em que o titular da ação penal, depois de concluir essa primeira fase de investigação, vai dar início ao processo, que é a segunda fase da persecutio criminis, tá? Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam que o Estado ele vai perseguir o crime na primeira fase através do procedimento de inquérito e na segunda fase através da ação penal. Beleza? Dito isso, vamos agora ver quais as mudanças, como que se traduz hoje na lei, tá bom? Essas nuances, tanto na primeira fase, inquérito, como na segunda, processo. A todo momento você vai ouvir falar aqui, por exemplo, em inquérito, em processo, e você vai ter que ter essa noção.
beleza? Inquérito da primeira fase, presidido por um delegado de polícia, em que se investiga. É um procedimento inquisitório, porque não há acusação, não há contraditório na ampla defesa, diferentemente da segunda fase, que é a fase processual, em que o titular da ação penal, ora o Ministério Público, ora o querelante nas ações penais privadas, ele vai, de certa forma, iniciar o processo. Ali sim tem contraditório em ampla defesa e o sistema vai receber o nome de acusatório. Então essas duas fases bem delineadas é que farão, né, parte como objeto do pacote anticrime. Então, sem mais delongas, vamos aqui resolver a nossa primeira questão, que fala assim, pessoal: o pacote anticrime sobre as alterações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, é correto afirmar que, então está buscando-se o quê? A correta, beleza? Segundo o anseio legislativo e de maior recrudescimento penal, ou seja, para que as leis penais fossem mais, né, rígidas, o limite de cumprimento de pena privativa de liberdade poderá alcançar o patamar de 40 anos, independentemente do momento da prática do delito. Gente, realmente nós tivemos essa mudança, tá? Só que você agora vai ter que lembrar das lições de direito penal. Também sou professor de direito penal, mas eu quero falar com você sobre a retroatividade e também irretroatividade de leis penais mais benéficas. Lembrar o seguinte: aquele princípio que vai dizer que a lei penal mais benéfica, ela retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Eu vou aplicar para cá. Então repare que eu tinha uma limitação de pena privativa de liberdade que era menor, agora ela foi para maior. Então eu tive essa exigência maior do direito penal. O que era 30 agora passa a ser 40. O limite de punição, de pena privativa de liberdade agora é 40. Agora, não independe do momento da prática do delito, porque somente delitos que que foram praticados de 2019 para frente. Porque pela essa lei aqui ser uma lei mais grave, né, uma lex, né, criminal, mais grave, lex grave ou criminal, ela não pode retroagir, porque ela não é mais benéfica, ela é mais grave. Sendo mais grave, ela só aplica dali para frente. Tudo bem? O que está errado na nossa questão, professor? A questão está errada porque ela fala assim, ó, independentemente do momento da prática do delito. Não. Então, somente após 2019, os crimes praticados daqui para frente é que nós vamos aplicar esse limite de pena privativa de liberdade de 40 anos, tá, pessoal? Então, se o Joãozinho praticou um crime em 2018, eu não aplico esse novo limite de pena privativa de liberdade. Não se aplica, buscando esse recrudescimento penal. Não se aplica. Por quê? Eu vou aplicar a lei velha. Porque pelo fato de ser uma lei mais grave, ela não pode retroagir. A aplicação dela vai ser daqui para frente, tudo bem? Então, a letra A já fica prejudicada. Letra B. Ainda que surtam efeitos na execução da pena e, portanto, no sistema carcerário, o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, artigo 157, parágrafo 2º, A1 do Código Penal, passou a ser considerado hediondo. Bingo! Beleza! Verdadeiro! Realmente nós temos que esse crime aqui, ele vai ganhar o caráter de hediondez. Ora, nós sabemos que quando o crime é hediondo, ele tem várias impossibilidades de concessão de benesses processuais. Então, o crime hediondo, dentre aquele rol, já guarda isso, é um rol taxativo. A lei dos crimes hediondos no seu sistema legal vai dizer que hediondos somente são aqueles que estão dispostos na lei do crime hediondo. E aí você vai ter que lembrar que o roubo circunstanciado por emprego de arma de fogo, sim, ganhou o status de hediondez por conta do pacote anticrime. E é o nosso gabarito, tá, pessoal? E é o nosso gabarito. Então, repare que a letra B está belezinha, porque isso agora é considerado o roubo, guarda isso, ó, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tá, gente? Aliás, eu quero que vocês guardem também uma informação importante, a informação que todos os crimes hediondos você vai ter que lembrar para sua prova.
policial militar do estado do Piauí, pode cair na prova, tanto na prova de direito penal, como também na prova de legislação especial, porque está cobrando o pacote anticrime. Então, o pacote anticrime também vai ter reflexo na lei dos crimes hediondos. E aí você vai ter que lembrar, tá bom? Então, nós vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui, quais são esses crimes hediondos. Já sabemos de um que está previsto aqui na lei, que o roubo circunstanciado, né? Pelo emprego de arma de fogo, ele vai ser agora hediondo, tá? Vamos ver aqui, vamos ver as demais aqui, o que está errado aqui na letra C. O juiz não poderá receber a denúncia apenas com o fundamento das informações do réu que realizou a colaboração premiada, mas poderá decretar medidas cautelares reais. Não se pode decretar medidas cautelares reais com base única e exclusivamente, né, em o que foi dito em colaboração premiada, porque foge um pouquinho do princípio de processo chamado de verdade real. Então aqui já fica errado. D. A exclusão de perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá após, mudou, são 20 anos agora. Perfil genético de banco de dados, que a questão está dizendo que são 10 anos, são 20 anos, guarda isso. Exclusão de perfis genéticos de bancos de dados, tá? Vai ser guardado pelo prazo de 20 anos do término do cumprimento da pena dos crimes graves contra a pessoa, beleza? Então tá aí, a letra D também tá errada, porque não são 10 anos, são 20 anos. O cumprimento e ou rescisão de acordo de não persecução penal, né, e são causas ou causa interruptiva da prescrição. Não é causa interruptiva de prescrição, coisa nenhuma, ficando errado o acordo de não persecução penal, né, o acordo de não persecução penal, né, o ANPP, que é um acordo que vai ser visualizado aqui no âmbito do direito penal, em que o indivíduo, se ele colaborar, ele vai ter benefícios. Ele não é causa de interrupção da prescrição. Então, nosso gabarito vai ser letra B de bola. Vamos aqui ao fundamento e o nosso critério referente aos crimes hediondos. Você vai ter que lembrar quais os critérios e os sistemas, os critérios e os sistemas de classificação dos crimes hediondos. Eu tenho um sistema legal, que é o nosso, então é a lei que vai dizer quais os crimes hediondos. Eu tenho um sistema judicial, aqui é o juiz que vai dizer quais os crimes, esse critério não é utilizado no Brasil. E eu tenho um sistema misto, que é aquele em que a lei e o juiz é que vão definir quais os crimes hediondos, isso não é adotado no Brasil. Então, no Brasil, você vai ter que lembrar que o sistema para adoção de hediondez dos crimes, os crimes hediondos, a definição que são os crimes hediondos, tá? Eu vou encontrar aonde? Na lei. O sistema vai ser legal. Esse rol é taxativo, né? Tanto faz ele tentado como consumado. Se foi somente a tentativa do, por exemplo, roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo, vai ser considerado crime hediondo, não só tentado como também consumado. A tentativa não afasta a hediondez, tá? O privilégio afasta a hediondez. Cuidado com isso. Não existe crime hediondo culposo, somente a modalidade dolosa. E agora nós vamos passear pelos crimes hediondos. Já guarda isso, ó. Tem que lembrar quais são os crimes hediondos, tá bom? Você vai ter que lembrar porque você pode precisar disso na hora da prova. Vamos lá. Aqui eu tenho, por exemplo, começando aqui pelo homicídio, tá, gente? 121 do Código Penal. Cuidado. Que homicídio, quando a gente fala em crime hediondo, muitas vezes a gente lembra só do qualificado. Não, o homicídio simples também pode ser crime hediondo, se praticado em atividade típica de grupo de extermínio, tá? Então, o homicídio simples, ele pode ser hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Da mesma forma, vai ser hediondo também o qualificado, ainda que cometido por um só agente. Exemplo, o homicídio simples praticado por milícia privada não é crime hediondo, beleza? Então tem que ficar ligado nesses detalhes importantes. O que mais? Lesão corporal, vai ter que lembrar também da lesãozinha corporal do 129 do Código Penal. É crime hediondo, tá? Mas tem que ser dolosa, de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte. As duas situações mais graves do 129. Lesão corporal dolosa com a extensão de ser gravíssima e também a lesão corporal seguida de morte, também que vai ser um crime preter-doloso,
tudo bem? Que eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente, ok? O que mais que eu posso falar aqui sobre as lesões corporais? Quando praticadas contra a autoridade, agente descrito no 142, que são segurança pública, e no 144, as Forças Armadas. Aqui são aquelas instituições de segurança pública e aqui são as instituições das Forças Armadas. Quando praticado contra essas autoridades, eu tenho o hediondeis. Ou então também integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública. No exercício da função ou em decorrência dela contra cônjuge, né, seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Lembra desse detalhe da hediondeis da lesão corporal gravíssima, seguida de morte praticada contra agente de segurança pública ou Força Armada. Policial penal, que no caso é integrante do sistema prisional e também de segurança da Força Nacional de Segurança Pública. Lembrar também do detalhe em que o crime de lesão corporal, quando praticado contra seu companheiro, cônjuge ou parente por consanguinidade até o 3º grau, também nós temos a figura da hediondeis, tá? Detalhes do crime de lesão corporal que vai ser considerado crime hediondo. Beleza, o que é mais que hediondo? O roubo. O roubo, tá aí também a crime hediondo. A nossa questão falou o que, galera? Circunstanciado quando restrição da liberdade da vítima, aqui quando existe a restrição da liberdade, tá bom? Aí nós temos a figura do sequestro. O circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, esse da questão. O quando ele é qualificado por lesão corporal grave ou por morte. A extorsão também vai ser crime hediondo, quando qualificada pela restrição da liberdade da vítima, tá? Ocorrência de lesão corporal ou morte. A extorsão mediante sequestro da forma qualificada, o estupro de vulnerável, a epidemia com resultado morte, também vai ser considerado crime hediondo. A falsificação, corrupção, adulteração, a alteração de produto destinado a fins terapêuticos medicinais, favorecimento à prostituição e outras formas de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, o furto qualificado com emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, o genocídio também, né? Esse aqui costuma cair bastante, a questão da posse e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, o comércio ilegal de arma de fogo, o tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, e por fim a organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Não confundir os crimes hediondos, pessoal, com os crimes que são equiparados. Os crimes que são equiparados a hediondos. Olha aí, ó. Os que são equiparados a hediondos. E aqui nós temos a tortura, exceto a tortura omissiva, tá bom? Aquela por conduta negativa. O tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, tá? O terrorismo, tá? Observando as suas vedações. Então, aqui é vedado a concessão de fiança e é insuscetível de graça, anistia e indulto. A gente vê isso, inclusive, no direito constitucional. Beleza? Então, nós falamos aqui sobre a hediondeis, tema importante que foi tratado no pacote anticrime. Vamos agora resolver a nossa questão de número 2. Pacote anticrime, mais uma questão que vocês podem observar. Acerca das modificações introduzidas pelo chamado pacote anticrime, o Código de Processo Penal assinala a alternativa correta. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão de sua instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Galera, isso aqui é o gabarito, por quê? Isso aqui começou a cair bastante, talvez caia também na sua prova. É a questão de um procedimento endoprocessual. Vamos chamar assim, a doutrina usa essa expressão, endoprocessual. Por quê? É um procedimento que é observado quando o representante legal ele não concorda com o pedido de arquivamento do inquérito que é feito pelo membro do Ministério Público. Então, se, por exemplo, a vítima se achar prejudicada, ela pode muito bem discordar da autoridade ministerial,
tá certo? E ela vai ingressar com o processo dentro do próprio órgão ministerial, dentro do próprio Ministério Público, isso é verdade. Então, poderá no prazo de 30 dias depois do recebimento da notificação de quê, professor? Comunicação de quê? Sobre o pedido de arquivamento, tá bom? Ele pode entrar administrativamente, aqui é um procedimento administrativo que acontece interna corporis, dentro do Ministério Público, beleza? Então, imagina aí que o Tício matou o Mévio, mas a esposa do Mévio, que foi a vítima, né, acompanhando lá os autos, o Ministério Público, ele de certa forma vai e pede o arquivamento, porque ele entende que não houve nada. E aí a esposa viúva do Mévio, tá? Ela vai se insurgir diante dessa decisão. Ela não foi agradável essa decisão. Então o que ela pode fazer? Ela pode discordar. Ela pode discordar com o órgão ministerial e ela vai ingressar com esse procedimento dentro do Ministério Público. Lembrar do prazo, hein? Lembrar do prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento da comunicação. Quando ela for comunicada sobre a conduta daquele membro do Ministério Público que solicitou o arquivamento do inquérito policial, ela pode discordar. Ingressa com o procedimento administrativo interna corporis dentro do próprio órgão do Ministério Público, tá? E essa matéria vai ser levada para uma instância de revisão superior competente, da forma que dispuser a lei orgânica do Ministério Público. Então tá perfeito. Essa foi uma das grandiosas alterações trazidas pelo pacote anticrime. Beleza? Então tá aí a letra A, é o nosso gabarito. Mas vamos analisar aqui as demais, por que a letra B não está correta? Vamos ver por que está errado. O processo penal terá estrutura inquisitória. Eu falei isso aqui no começo. Galera, o processo penal ele tem estrutura acusatória. Porque no processo eu tenho três figuras praticamente. Eu tenho o Ministério Público acusando, eu tenho a defesa defendendo e eu tenho o juiz que vai julgar. Então repare que ali vai ter uma acusação. Então quando eu tenho essa relação entre a acusação, defesa e juiz, representando o Estado, com a finalidade principal de aplicar a jurisdição, eu fecho ali aquele elo chamado de sistema acusatório. Diferentemente lá do inquérito. No inquérito não tem acusação, só tem uma investigação. Tudo bem? Então vocês têm que ficar ligados. Eu já posso matar aqui, ó, de cara. O processo penal terá estrutura inquisitória. Acabou. Eu não tive isso no pacote anticrime. Beleza? Vamos lá. Em todos os casos em que os policiais civis e militares forem investigados, deverão ser citados da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Muito cuidado com isso. 48 horas, pessoal, realmente o prazo está correto, tá bom? Qualquer tipo de policial que receber citação terá um prazo de 48 horas para constituir advogado, se tratar de qualquer tipo de processo que tenha sido movido contra eles ou então estejam sendo alvo de investigação. Só que não são em todos os casos, somente nos casos em que eles praticaram condutas no exercício da função. Eles deveriam ter praticado essa conduta dentro do exercício da função para que eles pudessem ser processados e no momento posterior eles tivessem essa prerrogativa de constituir advogado só 48 horas depois da citação deles. Então, ó, o que está errado aqui? Em todos os casos. Não são todos os casos. Somente aqueles casos que eles estiverem sendo investigados por condutas que de certa forma tenham sido praticados no exercício da atribuição do cargo. Lembrar desse detalhe. Então já fica aí, ó, a letra C, né? Ela está errada. Letra D. O ordenamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos de mesma natureza, o órgão do Ministério Público, aliás, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos de mesma natureza, o órgão do Ministério Público deverá impor sigilo ao procedimento. Claro que não, gente. Não é o órgão do Ministério Público que vai propor sigilo ao procedimento de investigação lá no inquérito, não. Porque a própria lei que vai dizer o sigilo deve ser garantido à elucidação dos fatos. É o próprio Código de Processo Penal que garante o sigilo do procedimento.
tá? O sigilo do inquérito policial, ninguém pode entrar, por exemplo, numa delegacia e estar folheando autos de inquérito policial. Não, é sigiloso. É um procedimento administrativo que tem como natureza sigilosa. Não é o Ministério Público que vai declinar caráter de sigilo não, tá? Então aqui fica errado a letra D. O inquérito policial terá estrutura acusatória. Opa, você já mata aqui. O inquérito não tem estrutura acusatória, ele tem estrutura o quê? Inquisitiva. Inquisitiva. Então, vem cá. Você mata qualquer questão só colocando isso, ó. O processo, ele é o quê? Acusatório. O processo, ele é acusatório. O inquérito, ele é o quê? Ele é inquisitório. Inquisitório. Inquisitório por quê? Porque não tem acusação, não tem contraditório, não tem ampla defesa. Somente é o delegado investigando. Aqui sim já tem contraditório e ampla defesa, porque existe uma acusação, beleza? Eu vou encontrar isso aonde? No artigo 3º, ó. Repara comigo aqui, ó. O artigo 3º A fala assim: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O juiz tem que ficar quietinho, caladinho, porque é o órgão de acusação que vai produzir as provas para apresentar o processo. O juiz fica quietinho, só esperando as demandas vindas do Ministério Público acusando e a defesa defendendo. Simples assim. Não tem dificuldade. Tá aí. O artigo 3º da lei vai trazer isso para a gente, tá? Vamos embora. O artigo 14 fala assim: nos casos em que servidores vinculados, servidores vinculados a instituições dispostos no 144, como nós vimos, na Constituição Federal, figurarem como investigados em inquérito policial, inquéritos policiais, militares, ou seja, condutas que aconteceram no exercício do cargo e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticado pelo exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no 23, o indiciado poderá constituir defensor. Tá? Então, a primeira característica que se destaca no inquérito, como nós vimos, vai ser o que? A sua inquisitividade. Significa que, ao contrário da ação penal aqui, galera, que é o processo, esse procedimento não se subordina aos princípios nem do contraditório e tampouco da ampla defesa. Então, assim, ó, inquérito policial, procedimento o quê? Inquisitivo ou inquisitório, como queiram, tá? Aqui não cabe nem contraditório e também não cabe ampla defesa, não cabe, beleza? E aqui também, tá aqui o inquérito policial e aqui nós temos a ação penal. A ação penal que vai ser o processo. O processo ele vai ser acusatório. Ele é acusatório, então ele tem contraditório e tem ampla defesa. Beleza? Guarda isso aí. Bom, questão 3. Excelente questão 3, tá, pessoal? Questão 3 vai trazer uma figura que é o juiz, já respondeu a questão, que é o juiz das garantias. Eu vou explicar isso aqui. Vamos para a questão, vamos ler a questão? A questão fala assim, ó: o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do pacote de crimes sem vetar a criação do. Essa figura não fazia parte do texto original do pacote apresentado por Sérgio Moro e foi incluída pela Câmara dos Deputados. Assim, a alternativa que preenche corretamente a lacuna vai ser o quê? A letra B. Aqui é o juiz de garantias, tá? O que é, a grosso modo, o juiz de garantias? Vamos lá. Assunções judiciais do exame da... Já guarda isso, ó. Anota isso no teu material. Do exame da legalidade de medidas cautelares e invasivas na fase de investigação serão realizadas por um juiz. A instrução, o que é instrução? Colheita de provas, onde acontece no processo. E julgamento do processo são empreitados
por outro juiz. Então, aqui na fase de investigação, vou colocar aqui, na fase de inquérito policial, eu vou ter um juiz que ele vai analisar a legalidade de tudo que está acontecendo aqui nessa fase investigatória. Tá? Um juiz. Juiz A, vou chamar de juiz A. Agora, quando começar o processo, vou colocar aqui, ó, na fase de ação penal, aqui já vai ter um outro juiz. O juiz B. Então, repare que aqui eu tenho mesma ação, vou colocar aqui embaixo, ó, é o único processo que tramita em uma mesma instância, porém juiz diferente. Então, eu tenho um juiz para analisar a legalidade, a legitimidade das medidas tomadas no âmbito, tá, do inquérito policial por um delegado para saber se ele não se excedeu, se está cumprindo com todas as garantias referentes ao preso. Então, eu tenho um juiz designado só para analisar a legalidade e a legitimidade dos atos no âmbito da fase investigatória, que depois de concluído vai começar o processo e aí já temos um outro juiz. Mas repare que eu tenho um único processo que tramita numa mesma instância. Tudo bem? Essa é mais uma novidade trazida pelo pacote anticrime que pode cair na sua prova. O juiz das garantias. O juiz de garantias pode vir também dessa forma. Beleza? É uma novidade do pacote. Vamos lá. Fizemos lá, né? Agora vamos começar aqui um pouquinho sobre a lei de acesso à informação. Gente, falou de lei de acesso à informação, né? Muitos autores chamam de LAI, Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, uma leizinha que vai vir aí para regulamentar o acesso à informação, que é garantido, inclusive, pela Constituição Federal. Então, claro que a Constituição Federal vai trazer para a gente o livre acesso à informação. Claro que nem todas as informações podem ser dadas publicidade, é óbvio, nós sabemos disso, mas por conta de segurança do Estado e da sociedade. Por isso é que em 2011 nós tivemos o advento da Lei 12.527, que, por sua vez, vai, além de regulamentar, trazendo princípios, diretrizes, regulamentando o acesso, vai também classificar as informações e o seu respectivo e a sua respectiva restrição de acesso. Beleza? Então a próxima questão é exatamente sobre isso. Ó. A próxima questão fala assim: para a classificação de informação em seu grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e o critério, e utilizado o critério menos restritivo possível. Considerando a gravidade do risco de dano à segurança da sociedade e do Estado, o prazo máximo de classificação do grau de sigilo e o evento que define o seu termo final. Considerando a lei, a Lei de Acesso à Informação, 12.527 de 2011, que versa sobre os prazos máximos de classificação, marque a alternativa correta. Pessoal, existem basicamente 3 tipos de classificações de informações que devem ser restritas ao conhecimento público. Então, 3 informações são restritas ao conhecimento público. E essa restrição ela não é perpétua. Essa restrição ela é temporária. Essa restrição ela tem um prazo legal. Então, eu tenho, por exemplo, restrição que diz, por sua vez, deixa eu colocar para você aqui, ó, é o artigo 24, vê comigo aqui, ó. Eu tenho informações que são consideradas com alta restrição, chamadas de ultra secreta. Eu tenho restrições que têm uma mediana, informação que tem mediana restrição, que eu vou chamar de secreta, e eu tenho uma reservada. Então, aqui eu estou falando de prazo máximo de restrição. O poder público ele não pode pegar, uma informação ultra secreta e passar mais de 25 anos com ela. Ele tem que levar o domínio público ao conhecimento público. Então, ultra secreta, 25 anos. Se ela for secreta, aí você vai diminuir 10, 15 anos. Se ela for reservada, aí também você tira mais 10 e fica o quê? 5 anos. Então, ó, uma informação reservada,
é uma informação em que o prazo máximo de restrição imposto pelo Estado é de 5 anos. Da mesma forma, 15 para secreta e 25 para ultra secreta. Então é isso que você vai ter que lembrar. Você vai ter que fazer a leitura do 24, tá bom? O 24 vai dizer que, em regra, as informações têm que ser dada publicidade. As informações têm que ser dada publicidade. Excepcionalmente, o poder público ele vai excepcionalmente restringir algumas informações. Por questão de quê, professor? De segurança do Estado e da sociedade. Por segurança do Estado e por segurança da sociedade. Só que o Estado, né, ele não pode passar mais de 25 anos, porque o limite é 25 anos se a informação for ultra secreta. Vai ser de 15 anos se for informação secreta. Vai ser de 5 anos se for informação reservada. Então, essas informações já caiu em prova e eu quero mostrar para vocês. Ó. A questão fala assim, ó, reservado, 3 anos, está errado. Nós vimos que o reservado são 5 anos, já fica errado. Reservado 10, errado, são 5. Reservado 10, errado. Reservado 5, letra C, o gabarito. 15 anos, secreto. Né? Reservado 25 anos, vai ser ultra secreto. Então, aqui não é reservado e aqui também não é reservado. Correto seria secreto. Então, a tabelinha caiu aqui. Aquela tabelinha você vai ter que lembrar. Meu gabarito vai ser, claro, letra C. Letra C vai ser o nosso gabarito, tá bom? Beleza. Questão 5. Ainda falando sobre a lei de acesso à informação. Os procedimentos legais que se destinam a assegurar o direito fundamental de acesso à informação devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Pessoal, a Lei 12.527 vai trazer algumas diretrizes de acesso à informação. As diretrizes também caem bastante. Se não, vejamos. Observância da publicidade como preceito geral. Ok, a regra é a publicidade. Então, guarda isso. Ó. A regra é a publicidade. A regra vai ser a publicidade. A exceção é que vai ser a restrição. A restrição, que nós já vimos, 25, né, 15 e 5. Ultra secreta, secreta e reservada. Beleza? Então fica aí para você não esquecer esse detalhe. Agora olha o finalzinho aqui, ó, até aqui certinho. E do sigilo sem exceção. Errado, porque nós temos sigilo com exceções. Divulgação das informações de interesse público que independe de solicitações. Beleza. O indivíduo ele não precisa solicitar. Se a informação é de caráter público, a administração pública tem a obrigação de levar a público, tá? Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, inclusive e-mail. Ok, verdadeiro. O fomento ao desenvolvimento da cultura, ou seja, o Estado incentivar. Fomento está no sentido do Estado incentivar. É incentivo. Desenvolvimento da cultura e da transparência na administração. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Então, também está correto. O gabarito vai ser letra E, né? A única errada foi a primeira, então 2, 3, 4 e 5 estão corretos. Eu vou encontrar isso no artigo 3º, a meu ver é um artigo importante, o artigo 3º, tá? Porque o artigo 3º vai trazer para a gente as diretrizes, tá? As diretrizes que devem ser observadas pela Lei de Acesso à Informação. E como que está lá? Da seguinte forma, observância da publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Então, em regra, vai ser a publicidade. Exceção, né? Exceção vai ser o sigilo ou simplesmente a restrição. Divulgação das informações de interesse público independentemente de solicitação, né? Utilização dos meios de comunicação viabilizados, a tecnologia, buscar a tecnologia para fazer a entrega dessas informações, o fomento ao desenvolvimento da cultura, desenvolvimento do controle social da administração pública, enfim.
Beleza? Então tá aí, nossas diretrizes, questãozinha tranquila. Aqui nós temos o seguinte, ó. Agora há pouco eu falei para vocês sobre os prazos de restrição. Beleza, prazo de restrição, professor, não erro. Eu tenho um prazo de restrição 25, 15, 5. Agora, a gente tem que entender e levar para a prova para identificar o que significa uma informação ou documento reservado, uma informação ou documento secreto e uma informação ou documento ultra secreto. Porque a depender da natureza, da característica do documento ou da informação, ele vai ser classificado como secreto, ultra secreto ou reservado, e aí, consequentemente, ele vai sofrer, vai ter aí o seu respectivo prazo estabelecido. Então vamos lá, nossa missão agora é essa. Antes de fazer a questão, eu vou direto aqui para vocês apresentar os nossos documentos, que eu vou começar aqui pelos ultra secretos, tá, pessoal? Ultra secreto, falou em ultra secreto, assuntos que requeiram excepcional grau de segurança, é extremamente secreto, tá? Cujo teor ou características só devem ser conhecidos de pessoas intimamente ligadas ao seu estudo e manuseio, ou seja, nem as autoridades têm conhecimento, somente pessoas ligadas ao estudo e ao manuseio. Algumas autoridades não têm conhecimento. Secretos, vamos lá, os secretos. Quais são os secretos? São os assuntos que requerem alto grau de segurança, cujo teor ou características possam ser do conhecimento de pessoas que, sem estar intimamente ligadas ao estudo ou manuseio, sejam autorizadas a tomar conhecimentos funcionalmente. Então, aqui eu já tenho uma informação que passa da pessoa que tem o conhecimento e o manuseio para uma outra pessoa funcional da administração pública. E nós temos aqui os documentos reservados, pessoal. O que vai caracterizar os documentos reservados? São assuntos que não devam ser do conhecimento do público em geral, claro, por isso que ele é reservado, né? Recebem essa classificação, dentre outros, partes de... Aqui você vai olhar para quê? Para planos, programas, projetos e suas respectivas ordens de execução, como cartas, fotografias aéreas, negativos, que indicam instalações importantes. Aqui é algo que não coloca muito em risco a sociedade, por isso aqui ele é mais, digamos que, de instrumentos, tudo bem? Agora repara lá na questão, o que foi que a questão cobrou para a gente, ó. A questão, você já mata aqui, ó. O trecho, leia o trecho a seguir e assinale o que segue sobre a classificação dos documentos. Os assuntos que não devem ser do conhecimento público em geral e recebe essa classificação, dentre outros, a parte planos, programas e projetos e as suas respectivas execuções, cartas, fotografias, áreas, negativos, claro que vai ser reservados, tá? Então, vocês viram aí que não adianta eu saber somente o prazo máximo de restrição. Vocês também têm que identificar a natureza desses documentos na hora da prova. Quais são o reservado, por que ele é reservado, quais são os ultra secretos, quais são os secretos, por que eles têm aquela característica. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Questão de número 7. Agora a questão da Lei Maria da Penha, tá, pessoal? Fala assim, ó. Uma mulher sofreu diversas formas de violência provocada pelo marido. Muito abalada, ela conseguiu ir a uma delegacia especializada e foi recebida por uma autoridade policial, que após ouvir suas queixas, adotou imediatamente as providências cabíveis. Então, eu estou falando aqui de quê? De medidas que estão sendo tomadas por autoridade policial. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque, claro, quando a gente faça estudar a Lei Maria da Penha, a gente vai ver um conjunto de medidas que deverão ser tomadas, ora pelo Ministério Público, ora pela autoridade policial, leia-se o delegado de polícia, e ora pelo juiz. Na hora da prova, você vai ter que identificar quais essas medidas que são sugeridas pela Lei Maria da Penha, muitas vezes determinadas pela Lei Maria da Penha, quando se trata do delegado, o que é que ele deve fazer, tá? Então, a Lei Maria da Penha, ela
a questão, olha só, a questão vai trazer para a gente uma situação em que uma mulher sofreu, então aqui já tem a aplicação da Lei Maria da Penha, tá? Sofreu diversas formas de violência, e aí você já tem que lembrar que eu tenho vários tipos de violência, né? Professor, tem macete? Tem. Psil, fimose e patrimonial. Como assim, professor? Tá maluco? Calma, é só para você lembrar. Psil, fimose e patrimonial. É o macete para você lembrar os tipos de violência doméstica e familiar que são praticados contra a mulher. Psil é o que, ó? Violência o quê? Psicológica, física, moral, né? Moral, sexual, né? E o que? Patrimonial. Pronto, matei. Psil, fimose, patrimonial. É o macete, é o mnemônio para você lembrar dos tipos de violência. Beleza? Beleza. Então, o que é que eu tenho que marcar aqui? Aquilo que a autoridade policial deve fazer. Tá bom? Aquilo que o delegado de polícia deve fazer. O expediente foi recebido pelo juiz com o pedido das medidas protetivas de urgência. De acordo com a Lei 11.340, o juiz poderá conceder medida protetiva. Ó, o delegado deve tomar aquelas medidas, tá? E aqui eu quero chamar a atenção de um detalhe, pessoal. Quando a mulher chega nessa circunstância aqui, né, sofrendo vários tipos de violência, o delegado ele vai tomar as diligências previstas no artigo 12 da Lei 11.340 de 2006, tá? Depois disso, ele vai enviar, tá, o pedido dele para o delegado, para o juiz. O juiz, ele vai conceder as medidas protetivas de urgência solicitadas pela ofendida através daquele pleito enviado pelo delegado. Beleza, beleza. Ponto importante, o juiz ele pode conceder aquelas medidas protetivas para a prova. O juiz ele vai conceder as medidas protetivas de imediato. Se o juiz ele constatar que tem violência e que é necessário afastar o agressor do lar, é necessário as medidas de não frequentação, de distanciamento, é necessário suspender a visitação de filhos, é necessário a medida protetiva que obriga o agressor de concessão de alimentos provisórios. Opa! Se for obrigado a conceder alguma dessas medidas que obrigam o agressor, ele de imediato já faz, sem ouvir Ministério Público, ele não precisa fazer audiência, de imediato ele já concede. Por que, professor, que ele concede de imediato? Porque não dá para esperar, tá bom? É uma medida que não dá para esperar. Então, repare que a questão está exatamente pedindo isso, ó. Somente após a audiência das partes, não precisa esperar audiência. Isoladamente, sendo vedada a acumulação, não é vedada, ele pode pôr a medida protetiva que ele achar conveniente e oportuno. Apenas se houver pedido expresso da ofendida, não. De imediato, ainda que sem oitiva das partes, sem a manifestação do Ministério Público, é o meu gabarito, tá bom? Somente após a manifestação do Ministério Público? Claro que não, beleza? Pessoal, questão 7, letra D de dado, o nosso gabarito. E aí, estão curtindo a nossa aula? Digita aqui nos comentários, me fala de onde você é e se está curtindo a nossa aula. Meu preparatório trazendo para vocês aqui os melhores professores, tá? Para te dar bizu, macete nessa reta final da PM. Juntos nós vamos conseguir a nossa aprovação. Vamos embora. Mais uma questãozinha. Tá aqui, né, o 19, né? O artigo 19 é importante, depois você faz a leitura, o material todo fundamentado para você, tá bom? E faça lá. Então, repara aqui, ó, que as medidas serão concedidas pelo juiz de imediato. Tá bom? De imediato. Vou passar. Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 de 2006. Outra questãozinha top. É denominada Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir a prevenção e a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como estabelece medidas de assistência à proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Por os efeitos de proteção dessa lei, a criação das condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos compete. Cara, a quem compete buscar a proteção familiar da mulher em situação de violência doméstica e familiar? Compete, é competência, é atribuição, é obrigação, proteção da mulher.
da família, da sociedade e, sobretudo, do poder público, tá? Isso a gente encontra, inclusive, na própria Lei Maria da Penha. Eu vou encontrar o meu gabarito aqui na letra C. Marque aqui, eu vou encontrar onde isso? Artigo 3º, parágrafo 2º. Artigo 3º, parágrafo 2º. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput, ou seja, os direitos da mulher, tá bom? 9. A Lei 11.340 de 2006, chamada Lei Maria da Penha, cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher, bem como estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica familiar. Para efeitos dessa proteção da lei, é considerada violência doméstica familiar. Muito bacana. Eu falei para vocês que a violência pode ser psicofimosa, patrimonial, já mata, psicológica, física, moral, sexual, patrimonial, tá? São 5 tipos de violência. A questão fala exatamente sobre isso. Qualquer ação ou omissão com base no critério biológico. Não, é com base em gênero. Gênero de quê? Do sexo feminino. Só tem aplicação da Lei Maria da Penha se eu tiver uma vítima o quê? Mulher. Professor, é só vítima mulher? Não. A vítima, além de ser mulher, tem que estar inserida no questão de unidade doméstica, de convivência, relação íntima de afeto, tá bom? Tem que ter esses detalhezinhos aí. Beleza, beleza. Então, letra A já vai embora. Letra B. Qualquer ação ou omissão com base no patrimônio. Não, é com base em gênero, já fica errado. Letra C. Qualquer ação ou omissão com base em gênero. Ok, que ele cause apenas morte. Não, morte, dor, sofrimento. Então, fica errado aqui. Tá bom? Falso. Letra D. Qualquer ação ou omissão com base no gênero, ok, que ele cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, patrimonial. Perfeito, é o nosso gabarito. Qualquer ação ou omissão com gênero, né, que ele cause apenas lesão leve. Claro que não, letra D, o nosso gabarito. Você vai encontrar a fundamentação no artigo 5º, anota para ler em casa porque é importante. Questão 10. Considerando as disposições da Lei Maria da Penha 11.340 de 2006, assinar a opção correta. A lei não enquadra como violência sexual, né, conduta do marido que mantém com sua esposa relações sexuais sem o consentimento dela. Claro que causa violência sexual, já não é. Letra B. Para o poder público, a referida lei inclui unicamente o dever de estabelecer medidas que não ultrapassem a perspectiva penal. Não, penal e civil. Beleza? Então fica errado. C. Cabe ao delegado de polícia instaurar um inquérito para apuração de violência doméstica familiar contra a mulher. Determinar. O delegado não determina nada. Quem determina a inclusão dela, vítima, nos programas assistenciais do governo é o juiz. O delegado não determina nada. Quem determina é o juiz. Fica errado aqui. Os processos cíveis decorrentes de aplicação da referida lei serão ajuizados necessariamente no domicílio da ofendida. Não, a ofendida que vai escolher no domicílio do agressor, no domicílio da ofendida, tá bom? E onde aconteceu a ocorrência. Não necessariamente fica errado aqui. Letra E é o nosso gabarito, né, gente? Permite autorização competente, aliás, permite à autoridade competente a suspensão de visitas do agressor aos seus dependentes. Sim, parece mentira, mas pode. O juiz pode sim. O juiz ele pode determinar suspendendo a visita do agressor aos seus dependentes menor de idade. Pode, que eu falei para vocês, tá? Tá aí. 10 vai ser letra E, marque lá, letra E. E aqui nós temos o fundamento, leitura obrigatória, artigo 15, que fala sobre onde que deve processar a ação. Tá bom? Domicílio ou residência da ofendida, obviamente a escolha da ofendida, no lugar do fato, então o domicílio do agressor, para ficar mais fácil para ela. Agora uma questãozinha que trata sobre o decreto 4091, que trata sobre a tortura, tá, pessoal? De acordo com o preceituado, o decreto 4091, Convenção contra a Tortura e outros tratamentos de penas cruéis, desumanas ou degradantes, não deve ser considerado tortura. Questão extremamente fácil, que pode vir na sua prova, não é tortura. O que não é tortura? Você vai ter que lembrar disso da prova, tá? Qualquer ato pelo qual os sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas
né, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Pessoal, se o cara está preso, o cara está cumprindo pena privativa de liberdade, está no presídio, ele está sofrendo uma agressão, no mínimo, ele está sofrendo uma agressão de ordem moral, de ordem, digamos que intelectual. Ele não está bem psicologicamente, é uma agressão psicológica no mínimo. Ora, mas isso ele pode processar o Estado alegando a tortura? Claro que não. Beleza? Então, a letra E é o nosso gabarito. Claro que as demais, todas elas são consideradas torturas. Qualquer ato pelo qual as dores, sofrimentos agudos, físicos ou mentais, tudo isso aqui vai ser tortura, tá? Então, letra E é o nosso gabarito. Tá aqui o esqueminha, não é considerado tortura, né? As dores e os sofrimentos em consequência unicamente de sanções legítimas ou que seja inerente a tais sanções ou delas decorram. Tudo bem? Beleza. 12. Agora vamos fazer questões sobre abuso de autoridade, questãozinha sobre abuso de autoridade, questãozinha muito bacana. Fala assim, ó: incorre em crime de abuso de autoridade o agente público que no exercício das funções por mera satisfação pessoal adentra no imóvel alheio contra a vontade do ocupante. Irmão, entrou no imóvel sem a autorização do ocupante, sem o franqueamento do ocupante, se não tiver em flagrante, se não tiver para prestar socorro em caso de desastre, se não tiver em situações de auxílio, é crime de abuso de autoridade, não tenha dúvida disso, tá? Então, aqui está correto. Adentra no imóvel para prestar socorro, acabei de falar. Aqui exclui o crime de abuso de autoridade, então aqui é permitido. Logo, não há crime. Aqui não há crime de abuso de autoridade. Então fica errado. Coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso ao imóvel e suas dependências. Tipo, o cara tá lá, se você não deixar eu entrar, vou lhe prender, ou então vou lhe dar um tiro, alguma coisa do tipo. Se tem essa coação, né, fazendo com que a vítima lhe autorize a ingressar, aí nós estamos diante do crime de abuso de autoridade. Então, questão tranquila, questão fácil, em que o nosso gabarito aqui vai ser o quê? Eu tenho aqui, considerado correto. O que é crime de abuso de autoridade? Vamos lá. A 1 é crime de abuso de autoridade. Deixa eu pegar aqui. A 1 é crime de abuso de autoridade. A 2 não é. E a 3 é. Então, 1 e 3. 1 e 3, letra C, é o nosso gabarito. 1 e 3 apenas são considerados crime de abuso de autoridade. Beleza? Eu vou encontrar isso aonde? Anota, leitura obrigatória, artigo 22. Vai mapeando, porque isso aqui é importante para a sua aprovação. Vai estar na prova. Detalhe, ó o bizu, professor, dá um bizu, vamos lá. Nos crimes de abuso de autoridade não tem punição de reclusão. Todos os crimes são detenção, tá? Então, na tela, se a tua prova, no domingo, estiver aparecendo punido com reclusão, não tem reclusão, somente detenção. E a detenção, pessoal, ela vai ser sempre assim, ó, ou vai ser de 6 meses a 2 anos. Por que eu sei que é 6 meses a 2 anos? Porque se não for 6 meses a 2 anos, vai ser essa dobra aqui, ó. Dobrou, 6 meses vira 1 ano, dobrou, 2 anos vira 4 anos. Então, aqui são as penas. Pena máxima dos crimes de abuso de autoridade, 4 anos. Beleza? Pena máxima dos crimes de abuso de autoridade, 4 anos. Esse é o macete sobre as penalidades. Beleza? Vamos embora. 13. Refere-se à lei de abuso de autoridade, a lei 13.869. Ele pede a incorreta. A divergência na interpretação da lei ou avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Perfeito. Se você não concorda, se você pensa diferente, em dar uma interpretação diferente a uma lei, não é crime de abuso de autoridade. Claramente a lei vai dizer isso pra gente, tá? Beleza. Ele pede a incorreta. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Isso também é correto. Todos os crimes de abuso de autoridade são punidos, né, processados por ação penal pública incondicionada. Todavia,
vale observar que é cabível a ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público não intenta a ação no prazo legal. O MP não ingressou com a ação no prazo legal, aí a vítima pode contratar um advogado e ingressar com a ação penal privada subsidiária da pública, tá? Que fique claro isso. E outra, o prazo, galera, volta aqui, ó, o prazo é de 6 meses, contados a partir do momento que o Ministério Público perde o prazo. Acabou o prazo do Ministério Público, ele não denunciou, aí sim a vítima pode, através de um advogado, ingressar com ação penal privada subsidiária da pública. Mas tem que esperar o prazo de 6 meses. Acabou o prazo, passado 6 meses, aí é o prazo máximo. Terminou o prazo do Ministério Público, passou 6 meses, já não pode. Então o prazo é o quê? 6 meses. 6 meses, eu preciso esperar 6 meses? Não. O prazo é de 6 meses. Então, se o Ministério Público não ingressou com ação hoje, o último dia foi hoje, eu tenho 6 meses para ingressar com ação penal privada subsidiando a pública. Então, passou 6 meses, eu já não posso. O prazo que eu tenho é de 6 meses, tá? Cuidado com isso na hora da prova. Vamos lá. Aqui eu tenho que perfeito, está correto, né? É possível, são possíveis efeitos da condenação, dentre outros, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública por período de 1 a... Não são 8 anos, pessoal. Aqui, ó, são 5 anos. São 5 anos, tá bom? São os efeitos. Torna certa a obrigação de indenizar. Quando o cara é condenado, o cara vai ter que indenizar, tá bom? A inabilitação para ocupar qualquer cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo ou função pública. Lembrando que essas duas situações aqui, ó, somente no caso de reincidência. Ou seja, o cara tem que praticar pelo menos 2 vezes o crime de abuso de autoridade. Praticou só uma, posso inabilitar de imediato? Não, tem que esperar. Aqui só no caso de reincidência e não é um efeito automático. Aqui é um efeito que tem que estar expresso na sentença. Vou colocar aqui, ó, não é automático. Não é automático. Não é automático, beleza? Tem que estar expresso na sentença, tudo bem? Vou voltar aqui, ó. Tá errado, encontrei o gabarito, vai ser o quê? Letra C, não é assim? Gabarito vai ser letra C, não são 8, são 5 anos. Beleza? Então tá aí, eu quero que vocês façam a leitura do artigo 5º, né, a leitura do artigo 4º, 2 artigos importantes aí para a sua prova. Galera, eu me despeço aqui, fica com Deus, continua lutando, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão, que nós fizemos questões aqui da legislação especial. Eu te encontro nas próximas aulas aqui no Estou Preparado, tá? A gente se vê, boa noite, fui!